Olá, bom dia. Hoje estou em um lugar diferente aqui para fazer esse vídeo, mas tudo bem. Aqui eu quero ler a palavra de Deus, que eu gosto muito de ler a palavra, em Marcos 5, versículo 21, que fala sobre dois milagres que Jesus fez. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. No 23, ele vem pedir ajuda para Jesus. Jairo vem pedir ajuda para Jesus falando... rogo-lhe dizendo, minha filha está moribunda, rogo que venhas e impõe as mãos para que sares e viva. No versículo 24 a 25, diz assim que foi ele seguia uma grande multidão que o apertava, e a certa mulher que havia 12 anos no fluxo de sangue. E Jesus, ouvindo isso, lá no 27, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes, falando à mulher, né? Porque dizia, se tão somente eu tocar as suas vestes, sarareis. E logo lhe tocou a fonte do seu sangue, se sentiu-se o corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si, que saíram, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos, vês que a multidão te aperta. E disse, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia que o tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegou algum dos discípulos na sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, Jairo, para que enfadas ao mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmãos e Tiago. E tendo chegado à casa dos principais das sinagogas, viu aquele alvoroço chorando e pranteava. Então, entrando-se, porque o alvo aos choravas, muita gente chorava naquele lugar. A menina não estava morta, mas dorme, Jesus disse. Iria dele, porém, ele tendo feito, tomou consigo ao pai e a mãe e a menina, e os que ali estavam entrou aonde a menina estava deitada, e tomando pela mão disse, Talita cumi, como traduzido é a menina, digo-te, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Já tinha 12 anos, assombravam-se com grande espanto, e mandam expressadamente que ninguém soubesse que Jesus tinha feito aquele milagre. Então, Jesus fez o milagre, não queria que ninguém soubesse. Então, eu quero dizer para você hoje, Jesus, ele curou aquela menina, ele levantou ela, ele ressuscitou ela, e aquela mulher do fluxo de sangue simplesmente a tocou. E quando ela tocou nas suas vestes, ela sarou, pela fé que ela teve. Ele disse, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. E o que eu digo para você, muitas vezes a gente tem problemas e a gente não vai recorrer a Deus, crendo com a nossa fé que Ele tem poder para ressuscitar e para sarar e para curar. Mas a multidão apertava aquela situação, aquela senhora, né? Apertava aquela mulher que há 15 anos, ela tinha, há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue que não parava aquela hemorragia, mas ela cria. Ela ficou olhando, vê Jesus passar, aquela multidão. Ela tinha certeza que se somente ela tocasse, aquele milagre ela iria receber. É fácil uma mulher ficar 12 anos com o fluxo de sangue aberto, não é fácil. Às vezes ali a gente não aguentava mais, já devia estar bem fraquinha. Já não sabia mais a quem recorrer. Mas ela teve uma fé. Ela viu aquela multidão chegar e ela teve uma fé. E ela manifestou a fé dela e creu. E ela falou, olha, se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Isso que é fé. Né? E logo Jesus, conhecendo a virtude que saiu dele, Jesus sentiu que quando ela tocou, saiu virtude dele e ela foi curada. Foi onde ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Então, às vezes, a gente tem que tocar nas vestes de Jesus. Mas vai aparecer muitos fariseus, vai aparecer muitos querendo impedir a tua bênção, a sua jornada, a tua caminhada, para que você não receba a sua cura, para que você não receba o seu milagre. Mas Jesus está esperando, então não importa. Ele diz assim, crê somente,
Jesus falou aquelas palavras lá para os principais da sinagoga. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal: não temas, crê somente. Então você não tem que temer a enfermidade, você não tem que temer a dificuldade. Está falando comigo essa palavra. Está falando comigo primeiro essa palavra, porque eu creio que tão somente eu tocar os meus problemas, a minha vida, eu ter fé, Jesus manifesta o seu poder, porque ele não dispensa ninguém de mão vazia. E Jairo, ele já estava ali desesperado, pensando que a filha dele tinha morrido. Ele já não sabia mais o que fazer. Mas ele tinha certeza. Como ele falou: olha, Jesus, vai lá, somente uma palavra e a minha filha sarará. E Jesus foi ali e ele disse: olha, levanta-te, menina. Levanta-te, menina. Porque, olha, você não está morta. E Jesus falou isso para Jairo: a menina não está morta, mas dorme. Porque Jesus, ele é o que ressuscita. Jesus é o dono da vida. E quando Jesus faz, ele não gosta que fica falando para todo mundo, né? E Jesus ali operou aqueles milagres. Operou o milagre da menina, né? Ressuscitou ela e sarou a mulher do fluxo de sangue. E qual que é o teu fluxo de sangue nesta manhã? Qual que é a tua dificuldade nesta manhã, neste dia? O que é que está difícil para você? Então, fala com esse Jesus, porque é Ele que ressuscita, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que dá vida, porque a vida está nas mãos dele. Ele é a vida eterna. Ele fala: se crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu vim aqui resumir esta palavra para você, dizer que tem jeito para a sua causa, tem jeito para a sua morte, seja qualquer tipo de morte, seja espiritual, física, financeira, sentimental, emocional. Jesus tem solução para a sua cura. Eu creio nisso, que tão somente você tocar nas suas vestes, você sarará. É o que ele diz: tão somente me tocar nas suas vestes, eu sarareis. Eu sararei você. Então toca em Jesus. Conheça Jesus. Que quando você toca em Jesus, sai virtude, tem milagre, tem ânimo, tem força, tem saúde, tem alegria, tem paz. Que Deus possa te abençoar este dia na sua vida. Que você possa levar essa palavra para as pessoas que precisam. Que você possa ler lá em Marcos capítulo 5 e ver o que Deus fez. E ver o que Deus fez, o milagre. Então, vai e faz, porque Deus é contigo. Se inscreva no canal, envie esse vídeo. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai